Namastê consciência, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo e eu quero conversar com você sobre um tema importantíssimo, um tema muito relevante para o que está acontecendo no planeta, né, nos tempos atuais, que é a transição planetária e por que tem tanto extraterrestre aqui na Terra, nos planos espirituais, no plano astral, no plano mental e também por que está tendo tanto avistamento em massa, né, de luzes no céu, de discos voadores, de fenômenos estranhos e que a NASA, o Pentágono e o mundo, né, vem divulgando algumas imagens, né, oficiais, né, do exército, inclusive, dessas luzes no céu. O que está acontecendo no planeta? Se tu gosta de autoconhecimento, espiritualidade, transição planetária, ufologia, viagem astral, energia, esse é o lugar certo para ti, o Portal da Consciência. Então se inscreve no canal e ativa o sino para receber a notificação dos próximos vídeos que vão saindo. Eu sempre tento colocar 2 vídeos por semana aqui. E desde já deixa teu like, teu joinha, porque ele ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então vamos logo ao tema que interessa. Em primeiríssimo lugar, eu sempre digo, né, que este vídeo ele é inspirado, ele é motivado, tanto por vocês que me trazem ideias e conteúdos, quanto pela visão e pelo ensinamento, pelo conhecimento que os mentores espirituais me trazem. Então, eu, Christian, apareço aqui nas câmeras, mas o trabalho da expansão de consciência que o Portal da Consciência fornece às pessoas, fornece a você, não é um trabalho que vem só de mim. Eu sou um canal, muitas vezes, para informações que eu recebo e capto desses mentores espirituais, tá? Alguns deles vocês sabem que são os arcturianos que me acompanham muito e é por estímulo dessa espiritualidade que me acompanha que eu venho aqui falar um pouco sobre a transição planetária e por que tem tanto ET aqui na Terra. Em primeiro lugar, então, sobre essa temática aqui que eu vou resumir bem para vocês, vou mastigá-la para vocês, é que a transição planetária aqui na Terra, ela vem acontecendo já há um bom tempo, tá? E nós estamos no momento mais auspicioso, ou seja, no auge, no ápice dessa transição, que se iniciou em julho de 2019, quando a humanidade chegou ao que Chico Xavier, né, falou, nomeou de data limite. Então o ser humano, desde a Segunda Guerra Mundial até julho de 2019, o ser humano tinha um período de teste, aonde se não houvesse uma terceira guerra mundial e a ativação de ogivas nucleares, se não houvesse uma grande catástrofe nuclear, o ser humano seria, de certa forma, teria um crédito, um merecimento diante da Federação Galáctica, da espiritualidade maior, né, dos nossos mentores espirituais do Sistema Solar, e um crédito que traz para a humanidade a possibilidade dela receber uma ajuda, uma assistência espiritual vinda de outros planetas, tanto do nosso sistema solar quanto de sistemas solares e planetas e constelações vizinhas do nosso sistema solar. Então, o que está acontecendo aqui? Acontece que nós passamos por esse teste e nós recebemos, né, esse crédito da espiritualidade maior. Nós recebemos uma atenção maior porque nós, de certo modo, nos esforçamos e por mérito entramos agora no último estágio dessa transição planetária, de um planeta de provas e expiações, ou seja, de um planeta primitivo, desde a época ali de Jesus, né? Um planeta assim baseado no karma, baseado no sofrimento, baseado na dor, baseada na dualidade, baseado na negatividade. Nós estamos saindo disso e estamos entrando em um planeta de regeneração. Então a nossa transição planetária hoje é que nós estamos saindo das provas e expiações baseadas no karma e estamos entrando numa era de regeneração espiritual. E a era de regeneração é justamente uma era onde o karma ele para de predominar tanto e no lugar dele começa a predominar o Dharma, o serviço, a humanidade, o coletivo, o todo, a espiritualidade. Então estamos nessa fase
E nós entramos no auge dessa fase em 2019. Então, de 2019 para 2057, para 2060, arredondando, nós temos uma fase agora de muita aceleração nessa transição planetária, para que possamos chegar logo numa era de regeneração, onde o karma começa a ser todo resolvido, né? Então nós resolvemos todas as pendências até 2060 para que possamos entrar então numa nova fase de regeneração. Então o que está acontecendo hoje, gente, com os extraterrestres? Desde os anos 2000, os avistamentos já começaram a aumentar. Porque, na verdade, nós sempre fomos visitados pelos extraterrestres. Sempre houveram seres de civilizações vizinhas, os nossos irmãos mais velhos, visitando a Terra e nos ajudando aqui na nossa evolução. Tá? Porque a Terra, o orbe planetário terrestre, ele é somente uma escola que é desenvolvida, que é gerida, tá? Por digamos assim, mentores do sistema solar, por uma espiritualidade muito mais alta, né, do que os nossos mentores aqui que nos acompanham no nosso dia a dia, digamos dessa forma. Então a Terra, gente, ela é toda organizada, né? Ela é toda amparada por uma espiritualidade maior. Então nós não estamos abandonados aqui à mercê, sabe-se lá do que, né? Para cada planeta existe uma organização e um propósito. E o propósito da Terra é ser esse planeta escola, esse planeta que hoje está entrando numa fase de regeneração. Então esses avistamentos que acontecem desde os anos 2000 são dos extraterrestres que estão aqui, uns para o bem, em propósito de auxílio, em propósito, né, de ajuda evolutiva, só que esses do bem, normalmente, eles estão muito mais presentes no plano espiritual, muitas vezes se manifestam fisicamente a fim de chamar a atenção, a fim ou de algum trabalho específico que seja, mas em 90% dos casos, esses extraterrestres que nos acompanham, que acompanham o projeto Terra, o orbe planetário da Terra, né, que são nossos irmãos mais velhos, eles 90% das vezes estão no plano espiritual. Agora existe uma minoria, os 10%, que são seres que entram aqui no planeta sem a autorização. Então eles entram aqui para fazer experiências genéticas, eles entram aqui para fins maliciosos ou até numa posição de neutralidade. Tipo, a gente só quer entrar no planeta, pegar uma amostra de alguma coisinha, não queremos nada. Só que esses seres, eles são sempre vigiados por essa Federação Galáctica que organiza a Terra, tá? Então, por exemplo, se eu entro nos Estados Unidos, né, não tenho autorização para isso, então eu estou errado, né? Eu posso ser um criminoso lá, e aí logo o governo, a polícia vai colocar os olhos em mim. A mesma coisa acontece aqui no planeta, dá para me entender? Então, essa minoria de extraterrestres que aparecem às vezes nos avistamentos, ou até vários relatos da ufologia de extraterrestres que estão pisando no solo com as naves pousadas, você pode ver que a maioria desses relatos não são coisas tão positivas assim, mas são seres que parecem que têm algum interesse em estudar alguma coisa, o animal, a planta, ou até nas abduções que fazem por aí, né? Eu tenho um caso na minha família de uma... Isso é assunto para outro vídeo também, mas eu tenho um caso da minha família de uma tia minha que acordou, eu tinha 12 anos, eu lembro disso como fosse ontem, eu vi. Ela acordou com uma marca, se não me engano aqui no ombro, no pescoço, uma marca vermelha, um círculo com uns riscos no meio, tipo uma mandala, e eu nunca me esqueci disso. Foi isso inclusive que me despertou para questionar, opa, peraí, existe alguém mexendo em nós e não é daqui. Então assim, existem seres, gente, que fazem essas abduções, talvez você tenha passado já por uma experiência, mas esses seres, normalmente, que fazem essas abduções agressivas, que fazem esses avistamentos loucos por aí, normalmente são essa minoria que não é tão positiva assim. Mas a grande maioria, né, dos 90% dos extraterrestres que estão aqui, eles são seres que trabalham para a evolução do planeta Terra.
tá? São seres evoluídos que nos tratam como irmãos mais novos e eles nos ajudam, tá? A não fazer cagada. Por exemplo, nós sabemos hoje que os irmãos extraterrestres, eles estão protegendo o ser humano dele mesmo. Então por que não aconteceu uma terceira guerra mundial? E provavelmente não vai acontecer. Porque eles estão segurando os botões, entendeu? O ser humano já tentou levar ogiva nuclear para a Lua em uma das missões da Apollo. Isso os mentores revelaram já também. Inclusive, Geraldo Lemos Neto fala até melhor sobre isso, né? Que o ser humano já tentou levar a bomba nuclear lá para a Lua e os extraterrestres não permitiram. Eles fizeram essas missões da Apollo falharem miseravelmente. Então o extraterrestre positivo, da luz, o bom, o nosso irmão mais velho, ele está nos ajudando aqui. Eles são seres que estão nos incentivando, nos protegendo, principalmente de nós mesmos. Porque nós mesmos é que nos prejudicamos principalmente. Então assim, e claro, eles nos protegem dessas outras civilizações aí não tão positivas assim, mas que às vezes acabam entrando aqui, tá? Mas vocês têm que entender que os extraterrestres, eles têm tanta tecnologia astral, eles não são seres físicos, gente. Eles não são civilizações necessariamente físicas como nós. São seres tão evoluídos que eles vivem no astral, eles se materializam no físico quando precisam, eles têm naves, eles são seres que se teletransportam como espíritos evoluídos fazem, com o poder da mente, do pensamento. São seres de elevada vibração. Não é um ser como nós aqui, humanos, espíritos ainda totalmente imperfeitos, nem engatinhando estamos. Eles são muito mais evoluídos e eles possuem uma capacidade enorme de comunicação telepática, de mediunidade, de teletransporte, de materialização. Então, às vezes, uma luz que tu vê no céu não é necessariamente uma nave, mas pode ser um orbe carregando vários desses seres que estão em alguma missão especial em alguma região, ou estão nos protegendo, estão nos vigiando de alguma coisa, principalmente desses extraterrestres negativos que tem por aí. Então o que acontece, gente? Se hoje entra um ET ruim aqui na Terra, muita gente fala que tem reptiliano, draconiano e os Greys que fazem mal. Tem esses seres, tem espíritos menos evoluídos de outras instâncias estelares que visitam a Terra para propósitos não tão positivos e maléficos? Tem, existe, mas esses seres não são nada perto desses mentores, esses grandes seres que estão na Terra e que organizam a Terra. Vocês têm que entender que o caso, por exemplo, de Varginha, quando uma nave cai, o Roswell, quando uma nave cai, desculpa, né? Se bem que o caso de Varginha é bem parecido e é a mesma coisa, quando acontece alguma coisa que o ET, ele cai no chão, ele está na Terra e as pessoas veem ele, normalmente é um ET, é um espírito. Não, nem veja como ET aqui, veja como um espírito que está usando uma vestimenta, que tem uma cultura, que vem de um planeta que não é tão evoluído espiritualmente. E esses seres são vigiados pela Confederação Galáctica que organiza aqui o Sistema Solar e aqui a Terra também. Então, quando uma nave cai no chão, por exemplo, você pode ter certeza que essa nave foi desativada por essa força maior. Só que a galera gosta de criar muita teoria da conspiração e deixa de usar a lógica espiritual, a lógica da espiritualidade. É preciso usar a lógica espiritual, né? Se eu faço mal a uma pessoa, eu gero karma. Esses extraterrestres, ao entrarem aqui sem autorização e querem fazer o que eles querem aqui, eles também estão colhendo karma, eles estão sendo vigiados. Então a coisa não existe bagunça no universo. Não existe bagunça no universo. As guerras podem existir? Podem, mas tudo é protegido. A Terra, por exemplo, ela é amplamente protegida porque é um extraordinário projeto planetário aqui de evolução de almas que acontecem. Nada pode virar bagunça nesse mundo de Deus e isso a gente tem que usar lógica um pouco. É o que os mentores nos falam, né? Então, esses extraterrestres positivos que estão aqui na Terra, eles estão nos orientando, principalmente, a um caminho de regeneração. Eles estão influenciando as áreas da saúde. Eles estão influenciando os nossos médiums. Muitas mensagens mediúnicas hoje são deles. Eles estão ao nosso lado. Às vezes, você vai num centro de Umbanda e um preto velho ali, na verdade, é um extraterrestre que se plasma como preto velho para não assustar.
Você tem extraterrestres espalhados em todo lugar e eles estão aqui para nos lembrar que nós também somos extraterrestres, nós também temos essa essência. Então assim, gente, os avistamentos que estão aumentando hoje em dia se devem sim, tá, à interferência desses seres extraterrestres que hoje, após 2019, os avistamentos dos seres positivos começaram a aumentar também, porque eles estão, por exemplo, na guerra da Ucrânia, que muita gente viu, né, os avistamentos daquelas naves e tal, eles estão nos mostrando que nós somos crianças querendo mexer com fogo, e eles estão nos protegendo, tá? Então muitos avistamentos que a gente vê por aí, hoje, após 2019, muitos deles são os nossos irmãos mais velhos, que muitas vezes se materializam somente para dar um oi, somente para chamar a atenção e começar a mudar um pouquinho o paradigma da humanidade. E nós estamos falando aqui também de uma janela de contato extraterrestre que muito em breve vai se abrir, tá? Eu já, por exemplo, já recebi que nós estamos entrando já numa oportunidade de descobrir vida fora da Terra nos próximos 10 anos. Então não me surpreende, isso os mentores que me falam, tá? Nós não devemos se surpreender se em 2028, 2029, nós começarmos a descobrir vida fora da Terra, tá? Porque já está no momento, é propício a isso, e esses irmãos já vêm preparando muitos de nós para isso, tá? E os avistamentos vão continuar aumentando, as naves vão continuar aparecendo em meio a guerras, em meio aos conflitos, em cidades grandes. Vai acontecer isso, tá? E quanto mais a humanidade se aproxima de uma era regenerada, menos extraterrestres negativos vão vir aqui, porque maior é a interferência dos extraterrestres positivos. Então mais influência os extraterrestres positivos vão ter sobre nós, que são muitas luzes que a gente vê por aí, que são no astral muitas pessoas sonhando com extraterrestres, que são os centros espíritas, os trabalhos mediúnicos, muitas vezes recebendo mentores extraterrestres, ajudando nas curas espirituais, ajudando nos processos de retirada de chips, implantes, ajudando nos processos de desbloqueio de orientação espiritual. Então, pela primeira vez na humanidade, nós estamos tendo os nossos mentores humanos, né, na condição humana, trabalhando em parceria com extraterrestres, com entidades, com seres evoluidíssimos de outros planetas. E eu estou também falando aqui dos seres que vêm desse próprio sistema solar, seres de Júpiter e de Saturno que estão vindo muito para cá, nos orientando, principalmente no desenvolvimento intelectual, na abertura de consciência, no desenvolvimento mediúnico. Hoje a gente tem muitas crianças encarnando que são sementes estelares. O que são essas pessoas? São almas extraterrestres, todos nós somos extraterrestres, mas são almas que vieram somente com o propósito de encarnarem e terem uma conexão com uma família espiritual extraterrestre para poderem trazer para essa sociedade algumas coisas diferentes. São os cientistas que estão revolucionando aí, são os intelectuais que estão revolucionando aí, são os artistas que estão revolucionando aí. Então são almas que encarnam em setores específicos do mundo para nos ajudar nessa evolução, no despertar da consciência, no aprimoramento do intelecto, no desenvolvimento principalmente do coração, do desenvolvimento do nosso sistema límbico emocional, para que a gente chegue em 2060, na era da regeneração, com um corpo, com uma mente, com uma emoção diferente. E aí vocês podem ter certeza que muitos dos trabalhos extraterrestres que tem aqui na Terra são mudanças nos nossos genes, no nosso DNA, que nos permite, né? É mais ou menos assim, ó, o ser humano vai evoluindo, o hardware, o corpo vai evoluindo também. Então esses seres extraterrestres, eles vão fazendo interferências em nós positivas, tá? Para que nós possamos ir evoluindo e o corpo também. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que quanto mais a gente se desenvolve intelectualmente, mais o cérebro também se desenvolve e cresce. E os extraterrestres, os geneticistas, eles nos acompanham
nesse processo. Então, às vezes, nós estamos nos desenvolvendo tanto emocionalmente ou intelectualmente que o nosso corpo precisa acompanhar isso. E aí os extraterrestres eles já estão modificando o DNA da humanidade, os nossos genes, e as crianças já estão nascendo diferentes, já estão nascendo com uma sensibilidade maior, já estão nascendo com uma visão maior, algumas já nascem com muita mediunidade. Então isso já está acontecendo em massa no planeta Terra. O que a gente precisa tirar de tudo isso? Tá? Que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados, que nós não estamos à mercê de qualquer coisa. Existe uma lei maior que impera sobre nós e que é momento de nós quebrarmos paradigmas, é momento de todos nós comungarmos com o universo, né? E aí é que entra o ensinamento para esses próximos 30 anos. Se eu não consigo respeitar o meu vizinho, amar o meu vizinho, ajudar um irmão necessitado que precisa de mim, como é que eu vou me abrir para a Federação Cósmica? Para entender que nós temos vizinhos em Júpiter, em Vênus, em Marte, nas diferentes dimensões da vida, na pluralidade das existências dos mundos habitados. Então está num momento em que todos nós estamos sendo convidados a abrirmos os olhos e a olharmos para o nosso irmão, a amarmos o nosso irmão, a servirmos o nosso irmão, a nos desenvolvermos o potencial humano de sermos o que viemos ser aqui na Terra, né? Viemos ser luz, viemos adquirir conhecimento, viemos nos amadurecer. E os extraterrestres, eles são professores nisso, porque grande parte deles já passaram pelas condições do que é ser e estar em um mundo de provas e expiações. Porque para uma civilização chegar, por exemplo, para os arcturianos chegarem aonde eles chegaram, eles precisaram um dia estar na densidade que nós estamos hoje. Nenhuma civilização chega num ápice do nada. Não existe isso, né? Não existe esse passe de mágica no universo de Deus. Tudo acontece numa evolução contínua. E essa é a lei inabalável que todos os seres do universo estão dentro. A lei da evolução, a lei do desenvolvimento e do aprimoramento, da expansão, que é também a lei do amor, né? Quanto mais eu me desenvolvo, mais eu amo. E eu queria passar essa mensagem para vocês. Não confiem nas mensagens de medo. Não se deixem levar pelos tormentos, pelas teorias conspiratórias que muitas pessoas divulgam por aí, com o único propósito de causar desinformação e medo e desconfiança na espiritualidade. Somos todos guiados e protegidos, sim. Nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados e tudo está dentro, é claro, do nosso livre-arbítrio. Portanto, se eu e você fizermos nossa parte, nos desenvolvermos, nos conectarmos, nos comprometermos com a espiritualidade, podemos ter certeza que do nosso lado está a nossa família espiritual, os nossos mentores, os extraterrestres e toda essa turma da galera do bem que está presente aqui na Terra, fazendo e construindo e modificando, incentivando o orbe a um momento de regeneração. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Imagina que você tem uma escola. Você tem uma escola e você tem turmas nessa escola. E você deseja que a turma da primeira série passe para a segunda série. O que você que tem uma escola, diretor, tem que fazer? Você tem que treinar os professores, você tem que fazer uma reunião, você tem que incentivar os alunos, você tem que cuidar dos alunos, conversar com eles, né? Educá-los de uma forma mais sutil, mais correta, mostrar para eles o caminho, né? E é isso que os extraterrestres estão fazendo com nós. Hoje nós estamos chegando numa era de regeneração em 2060. Então o que acontece? Esses seres, esses extraterrestres todos, eles estão nos ensinando, nos mostrando, direcionando nossos mentores, direcionando a organização da Terra, porque é chegado o momento muito importante que nós estamos esperando ainda antes de Cristo, para ver que nós já estamos há mais de 2000 anos nisso. Estamos mais de 2000 anos nesse processo de transição planetária, esperando a
era de regeneração. E ela está chegando. Tá? E é por isso que esses extraterrestres estão aqui para nos ajudar. E muitas vezes eles se plasmam como humanos. Porque é insignificante para eles aparecerem como uma forma ou outra. E esse seria um assunto para outro vídeo também. Não importa tanto para os extraterrestres positivos o nome que você dá para eles. Não importa tanto. O que importa é que eles vêm e nos ajudam. E às vezes nós nem sabemos que eles são extraterrestres. Tá? Principalmente no astral, tô falando aqui, tá? Então, gente, é isso. Essa mensagem que eu queria passar para vocês. Do porquê que tem tanto ET aqui na Terra, nesse momento de transição planetária. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você tem alguma sugestão de tema que você quer que eu fale aqui, junto com meus mentores e guias, então traga aqui esse comentário que eu vou estar lendo ele e produzindo conteúdo aqui. É muito importante para mim que você comente alguma coisa, que você traga uma pergunta, que você me incentive. Isso é muito importante para mim. É essa energia de carinho, de troca que me motiva a vir aqui ligar a câmera e falar com vocês. Coisas que muitas pessoas não entendem, não vão entender. Então é um processo que eu faço assim com muito amor. E eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe teu like, ative o sino e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que você pode ajudar com esse conteúdo. Um grande abraço, fiquem bem, muita paz e até a próxima.